Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje nós vamos falar como se preparar para o GRO, né? Tem que ficar monitorando tudo da empresa e eu vou dar aqui algumas etapas, né? Alguns passos que devem ser feitos no início, logo no início. E não tem uma sequência aqui, tá? Tudo isso aqui deve ser verificado. Primeiro, se há uma programação de algum novo projeto na empresa ou mudança de layout de maior proporção. Algo similar à etapa de antecipação lá do nosso quase finado PPRA. Então a gente precisa saber o que vai acontecer e sabendo o que vai acontecer, eu tenho como tentar antecipar algumas soluções. Então eu sei que vai ter uma nova máquina que gera mais ruído ou que trabalha com determinado produto químico. Em função disso eu já tenho como propor alguns controles. O segundo item, verificar multas recebidas e avaliar se as suas causas foram realmente sanadas e se não há nenhuma pendência. Só que é o seguinte, as empresas vão ser, às vezes, notificadas, multadas, mas não significa que elas resolveram os problemas. Então, elas podem ter pago a multa, mas o problema continua existindo. Então, você vai dar lá uma verificada quais foram as multas que ela recebeu e se os itens que geraram aquelas multas já foram resolvidos ou não. 3. Informações dos afastados B91 por setor. A gente precisa fazer a gestão do setor de saúde também, né? Então, B91 você sabe que é auxílio-doença acidentário, ou seja, doenças e acidentes, que é considerado como responsabilidade da empresa. Então, quais são os setores que eu tenho maior número de afastados B91? E aí eu tenho que começar a controlar isso também. Além desses afastados, eu tenho também aquelas queixas, relatório de queixas no ambulatório. Então, o trabalhador está com algum problema, algum desconforto, onde ele vai? Vai no ambulatório, antes, às vezes, até de estar com uma doença propriamente dita. Então, ele só vai lá reclamar para ver se soluciona o problema dele. Então, eu preciso também saber, por setor, aonde é que estão as maior número de queixas e tudo mais. Isso vai me ajudar na gestão. Percebe que isso tudo me ajuda do GRO, que é a gestão geral, mas me ajuda a identificar os problemas individuais, os perigos que vão para o meu PGR também. Serve também como suporte para análise preliminar. Tudo isso vai servir. O item 5 aqui, determinar e ter acesso aos requisitos legais atualizados e outros requisitos que são aplicáveis a seus perigos e riscos de SSO, Saúde e Segurança Ocupacional e Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. Então, isso aqui parece ser simples, mas dá muito trabalho. Manter a atualização da empresa em relação aos requisitos legais é bem difícil. Quando a gente fala requisitos legais, não são apenas normas regulamentadoras, tá? Então tem legislações estaduais, municipais, procedimentos internos que são obrigatórios na sua empresa, tudo. Então, toda a legislação, tudo que é obrigatório relacionado à sua atividade econômica sobre segurança do trabalho, estaria aqui. E aqui você vai ver, por exemplo, NR23, Sistema de Combate a Incêndio, NR10, a parte elétrica, NR12. Por quê? Porque tudo é lei, tudo sempre foi obrigatório. Então, você tem que fazer a gestão desses itens. Item 6. Conhecer o processo da empresa. Isso aqui é essencial e nem todo mundo tem esse foco em conhecer como é que a empresa funciona e tudo mais, que vai te ajudar muito na gestão de saúde e segurança. Vamos pegar aqui alguns itens. Então, saber qual é a produção diária. Então, digamos que a tua empresa, na média, produza 1000 peças de alguma coisa. Se naquele dia lá que você for fazer uma avaliação, ela produziu 1.200 ou se ela produziu 800, faz diferença, né? Se ela produziu mais, o meu trabalhador está acima do normal, tem talvez maior ruído, maior número de movimentos, vai ter influência. E se ela também está abaixo, não é a verdade, não é representativo da produção média da empresa. Então, eu preciso entender sobre isso. Eu também tenho que conhecer sobre a taxa de absenteísmo. Quantas faltas eu tenho por setor, quais os motivos que levaram àquela falta. Tá? Eu tenho que começar a conhecer sobre isso também. Qual o tempo de pausa estabelecido na linha de produção? Isso aqui tem muito a ver com a parte de ergonomia. Então, eu tenho lá pausas para reuniões, tenho ginástica laboral, tenho outras pausas possíveis, pausa de banheiro, tenho o almoço. Quais são as pausas que eu tenho no meu processo? Eu preciso conhecer para saber a folga ou não, se o trabalhador está muito apertado ou não. Conhecer também os procedimentos, mas quais procedimentos? Então, você já tem mais ou menos o conhecimento sobre quais são os piores processos, as piores máquinas.
E a empresa vai ter procedimento relacionado a quase tudo. Então, esses setores de maior problema na tua empresa, de maior perigo, vocês precisam conhecer no detalhe e é preciso fazer a leitura desses procedimentos para verificar aquilo relacionado à segurança ou até para inserir itens relacionados à segurança. Entender como é confeccionado o produto ou realizado o serviço. A tua empresa ou está produzindo um produto ou está realizando um determinado serviço. E para você propor sugestões de melhorias no processo, você precisa entender como funciona a empresa. Porque às vezes você dá uma excelente ideia para a melhoria da saúde e segurança do trabalhador, mas aquilo prejudica o processo. Por quê? Porque você não conhece o processo da empresa. Então, suas ideias têm que ser boas para o trabalhador, mas também para a empresa. E aí, isso só vai acontecer se você estuda sobre o processo da empresa. Tá. Depois de toda essa avaliação, você precisa saber também quanto a empresa está perdendo por não investir em segurança do trabalho. Tá? Tem um vídeo aqui que fala sobre isso, eu vou colocar na descrição do vídeo, mas a gente precisa fazer esse levantamento. Fizemos esse levantamento, aí eu vou lá com o chefe. Chefe, a gente vai apresentar um projeto. Tá? Não adianta eu chegar lá com o chefe com um monte de coisa se eu não fiz esse diagnóstico, se eu não vou mostrar para ele quais são as broncas da empresa. Então eu vou fazer uma reunião inicial com o resumo desse projeto, ou seja, o que é o GRO, para entender o que é esse gestão de riscos ocupacionais, né? Esse gerenciamento, o diagnóstico, o levantamento que nós vimos de todas as broncas que precisavam ser feitas, as perdas financeiras, quanto a gente está perdendo por não investir em segurança do trabalho. Aí, a gente vai formalizar um acordo com a direção, como ser trabalhada a gerenciamento do risco da empresa. Né? E aí, quais os pontos? A periodicidade e duração de reuniões para tratar dos assuntos relacionados à saúde e segurança, o orçamento disponível, porque eu identifiquei um monte de coisa, eu preciso de grana. A empresa vai disponibilizar essa grana para você? As metas que eu quero alcançar, em relação a essas metas, os nossos objetivos, a organização deve estabelecer os objetivos de saúde e segurança ocupacional em funções e níveis relevantes para manter e melhorar continuamente o sistema de gestão e o seu desempenho. Então, eu preciso ter objetivos, e esses objetivos de saúde e segurança ocupacional é com base justamente no levantamento que nós fizemos. Então, nós verificamos que os principais problemas da nossa empresa são relacionados ao problema osteomuscular, por exemplo, a ergonomia, em um determinado setor da empresa, que eu tenho muitos afastamentos, muitas queixas. Percebe que eu tenho como estabelecer um objetivo de melhoria para aquele setor com base nesse levantamento prévio. Tá? Então, eu vou gastar a grana onde é prioridade, porque dificilmente eu tenho grana para gastar para todos os problemas da empresa. Então, a gente tem que saber quais são as nossas prioridades. E esses objetivos devem, primeiro, ser consistentes com a política de saúde e segurança ocupacional. Então, a política é o compromisso com a empresa. Ela se compromete com o quê? A manter a saúde e segurança dos trabalhadores, a atender os requisitos legais, a melhorar continuamente o seu processo. E os objetivos que eu quero alcançar não podem ir contra a política. Esses objetivos também precisam ser mensuráveis, se praticável, ou capazes de avaliar o desempenho. Então, eu tenho determinado objetivo. Eu tenho como mensurar para saber se eu estou alcançando, se eu não estou alcançando. Então, a gente vai dar prioridade para objetivos mensuráveis. Levar em consideração resultados de consulta com os trabalhadores e dos representantes dos trabalhadores. Então, não basta eu apenas, olha, os objetivos são esses. Mas você conversou com os trabalhadores para saber se aquilo ali é prioridade também para eles. Conversou com os cipeiros, que são os representantes oficiais dos trabalhadores na empresa. Então, a gente vai conversar com essas pessoas para fazer a participação na definição desse objetivo, ou desses objetivos. Esses objetivos também precisam ser monitorados. Então, por exemplo, você estabeleceu um determinado objetivo que, para ser alcançado, vai demorar 7 meses. Então, você vai fazendo as ações e tudo mais, só que você vai só avaliar daqui a 7 meses? Não, né? Se começa a dar errado, logo no início você já tem que fazer os ajustes e já vai corrigindo, ou seja, tem que monitorar o que está acontecendo. Eles precisam também ser comunicados. Os trabalhadores precisam saber quais são os objetivos. No início você conversou com eles, definiu, e depois você vai comunicar para todo mundo, para todos os trabalhadores, o que a empresa pretende alcançar em relação à saúde e segurança ocupacional.
ser atualizado como apropriado. Esses objetivos de acordo com as mudanças necessárias. Lembra? Foi um determinado objetivo, não deu tão certo. Ou identificamos que tem um setor aqui que agora é maior prioridade, porque é um novo setor, com novos problemas. Então, precisa ser atualizado de acordo com o que for apropriado. Então, tudo isso precisa ser feito. Percebe que essa gestão dos riscos ocupacionais é bem ampla. A gente não pode pensar apenas lá no papel lá do PGR, o inventário de riscos e o plano de ação. Aquilo ali é a obrigatoriedade e aquilo é o PGR. Mas a gestão dos riscos ocupacionais é bem amplo e a gente precisa ter objetivo, a gente precisa saber quais são os problemas a serem identificados e tudo mais. E como você sabe, todo vídeo tem indicação de um livro. E hoje o livro é esse aqui, ó, Gestão de Segurança do Trabalho e de Saúde Ocupacional. E esse livro aqui é um livro traduzido. E a vantagem, ele não aprofunda em cada tópico, mas como é um livro de autor internacional, ele dá uma visão um pouco diferente. Ele tem uma nova visão daquela que a gente está acostumado a ver. Então é interessante fazer a leitura e dar exemplos também, que alguns são bem diferentes do que é normal para a gente, mas eu recomendo a leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar um e-mail, você já sabe, para sobralj@hotmail.com. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Um abraço e até o próximo programa.